Olá, seja muito bem-vinda a este nosso quinto episódio da série Saudável ou Não Saudável. Hoje vou-te falar de algo que está com muita controvérsia já há algum tempo: o coco. Será que tanto o óleo de coco como o próprio do coco é saudável? Será que por ter uma grande percentagem, mais de 80% de gordura saturada, ele é saudável? Vamos ver isso tudo já a seguir. Então é mesmo isso que vamos ver. Saudável ou não saudável, episódio 5, e vamos falar hoje sobre o coco. Antes de mais, se ainda não segues esta série de saudável ou não saudável, se ainda não sabes quem eu chamo Rita Parente, sou nutricionista, sou também especialista em naturopatia e a minha missão é ajudar-te a manter-te saudável através de uma alimentação que é simples de colocar em prática, que é deliciosa e que é também prática. Para além disso, em primeiro lugar, como eu digo sempre, a minha missão, em primeiro lugar, é também cuidar da minha saúde, porque se eu não estiver saudável, também não te posso transmitir todos estes conhecimentos para te ajudar a seres mais saudável. E é isso que eu também quero que tu faças, que tu priorizes a tua saúde. Então, vamos lá aqui começar a perceber que o coco tem 86% de gordura saturada. E é por isso que há tanta controvérsia sobre se o coco e o óleo de coco, será que eles são saudáveis ou será que não são saudáveis porque têm 86% de gordura saturada. Então, a gordura saturada, será que ela é saudável ou não? Primeiro temos de perceber o seguinte: a gordura saturada, que é tão mal vista, ela só vai causar inflamação no teu organismo, só vai ser prejudicial para o teu organismo quando é conjugada com o consumo de grandes quantidades de açúcar ou também de alimentos que se transformam em açúcar no teu organismo, está bem? Ou seja, só se tu consumires gordura saturada com alimentos que se transformam em açúcar, nomeadamente, por exemplo, a farinha de trigo, já fiz aqui um vídeo a explicar sobre a farinha de trigo e que ela se transforma muito rapidamente em açúcar no nosso organismo, portanto, se tu consomes grandes quantidades, basta ser diariamente de farinha de trigo, então tu já estás a consumir ali algo que se vai transformar em açúcar no teu organismo e, portanto, aí sim a gordura saturada ela pode ser prejudicial no teu organismo. De outra forma, qualquer tipo, porque é importante que percebas o seguinte: há vários tipos de gordura saturada. E eu já te vou explicar isso a seguir. E o óleo de coco tem um tipo de gordura saturada que é muito importante para o nosso organismo, que o torna, como eu costumo dizer, numa máquina saudável. Mas falando da gordura saturada no geral, ela só se pode tornar inflamatória para o nosso organismo quando nós consumimos uma grande quantidade de açúcar ou então quando consumimos alimentos que se transformam rapidamente em açúcar no nosso organismo. Então, aquilo que é importante tu também perceberes é que 86% do coco é gordura saturada, mas entre 45% a 56% dessa gordura saturada há algo muito interessante, que é um triglicéride de cadeia média, que se chama ácido láurico. Este ácido láurico é tão interessante porque ele consegue tornar o teu organismo uma máquina saudável. E eu vou explicar porquê. Então, o ácido láurico no nosso organismo, ele transforma-se em monolaurina. Monolaurina é um componente que existe no leite materno. É um super combustível para as nossas células. Ela melhora o nosso sistema imunitário, o nosso cérebro, os nossos ossos e a nossa pele. E é por isso que o leite materno teve o cuidado de ter lá a monolaurina, porque ele é super essencial aqui para o desenvolvimento de um sistema imunitário, de uns ossos, de uma pele saudáveis. Depois, para além aqui do triglicéride de cadeia média do ácido láurico, que o coco tem, ou seja, que faz parte ali daqueles 80% mais ou menos de gordura saturada, sendo que 45% a 56% é ácido láurico, e já percebeste a importância que ele tem, mas depois ainda existem outros triglicéridos de cadeia média, nomeadamente o ácido caprílico e o ácido cáprico, como tu podes ver aqui
tem mais ou menos 4, 10, 4, 8% dessa constituição dos triglicéridos de cadeia média do óleo de coco. O que é muito interessante nestes 3 triglicéridos de cadeia média? É que eles têm propriedades muito, muito boas. Eles são antifúngicos, portanto, conseguem aqui matar os fungos, os vírus, antivirais e antibacterianos. Principalmente aqui o ácido láurico, por causa da monolaurina, ela consegue destruir a camada lipídica de vírus e de bactérias. Então é muito, muito interessante nesse aspecto também. Não só coloca o nosso sistema imunitário a funcionar bem, como também tem esta ação antiviral, antibacteriana e antifúngica. Para além disso, os triglicéridos de cadeia média, eles dão-te mais energia, uma energia rápida e que não precisa de enzimas digestivas e que consegue converter-se em energia muito mais eficientemente e melhor do que a glicose. Ou seja, os triglicéridos de cadeia média, eles conseguem entrar dentro da nossa célula e a mitocôndria consegue transformá-los em ATP, que é a nossa moeda de energia, muito mais eficientemente do que a glicose, do que o açúcar. Então, eles dão-nos aqui uma clareza também mental, de raciocínio muito, muito interessante e também nos dão mais energia, mais concentração. É realmente uma gordura ótima, fantástica. Normalmente, como é que eu utilizo aqui o coco? Eu utilizo aqui o coco tanto em coco ralado, que não está aqui, que também utilizo diariamente, como em óleo de coco, como também aqui em triglicéridos de cadeia média, que são mesmo os triglicéridos de cadeia média que são retirados ali e não temos mais nenhum tipo de gordura. Neste caso, que são estas garrafinhas que são vendidas, eu sugiro sempre que compres em formato de óleo e não em formato de pó, porque a maioria dos pós que eu vejo tem outras coisas adicionadas que não são uma boa opção, mas aqui estas garrafinhas que dizem triglicéridos de cadeia média da origem do coco são fantásticas, podes fazer aqui algumas coisas com elas, que eu já te vou explicar, ou então o óleo de coco. Eles servem não só para a alimentação, para nós utilizarmos na nossa alimentação, como podem ser utilizados para uma coisa muito interessante que eu faço várias vezes, que é a higiene oral. Ou seja, nós podemos lavar os dentes e depois podemos colocar tanto os triglicéridos de cadeia média, porque já vimos que eles têm propriedades antifúngicas, têm propriedades antivirais e antibacterianas e podemos passá-los no final de uma escovagem, do final de passarmos aqui o fio dentário, podemos passar a bochechar com uma colher de chá, uma colher de sopa e depois vamos descartar estes triglicéridos de cadeia média ou então o próprio óleo de coco. Quem é um bocadinho mais sensível aos triglicéridos de cadeia média, como não tem um sabor tão intenso, pode ser mais interessante. E nós podemos também até utilizar como uso tópico, como eles têm propriedades antifúngicas, antibacterianas e antivirais, é muito interessante também para nós hidratarmos uma zona que precise dessas propriedades ou até mesmo como hidratação. Mas aqui eu não estou a falar como uma hidratação, estou até a falar como, ok, se eu tenho uma ferida, se eu tenho ali até nas zonas íntimas, vai ajudar a equilibrar ali algum fungo que esteja ali em desequilíbrio e que esteja a desenvolver-se, por exemplo, ok? Então é uma ótima opção. Aquilo que eu te quero alertar é que tu não deves comprar óleo de coco que seja desodorizado, porque esse óleo de coco já foi transformado e já está modificado e não está na sua melhor versão. Deves sempre comprar óleo de coco que seja virgem, de preensão em que seja virgem. E de preferência orgânico e prensado a frio, como eu estava a dizer. Resumindo, o coco sim tem a maior parte de gordura saturada, portanto tem 86% de gordura saturada, mas quase 50% dessa gordura saturada é um triglicérido de cadeia média com propriedades fantásticas e também nós já sabemos que mesmo que fosse só gordura saturada, só se fosse
em conjugação com alimentos ricos em açúcar ou que se transformam em açúcar no nosso organismo, é que eventualmente poderia ser prejudicial, porque existem vários tipos de gordura saturada, mas no geral a gordura saturada é prejudicial se for consumida com grandes quantidades de açúcar, portanto, diariamente, se a pessoa consumir grandes quantidades de açúcar, porque isso vai ativar no nosso organismo certos processos inflamatórios e a gordura saturada também vai ser mais um processo inflamatório. Mas isso só é ativado quando temos grandes quantidades de açúcar, quando consumimos grandes quantidades de açúcar ou quando consumimos alimentos que se transformam em açúcar no nosso organismo. E, para além disso, uma grande percentagem, mais de 50% daquela gordura saturada é o ácido láurico, que é um triglicérido de cadeia média, que, como eu te estive a explicar, tem propriedades fantásticas. Para além disso, faz o nosso sistema imunitário ficar saudável, é antifúngico, antibacteriano, antiviral, está presente até no leite materno na forma de monolaurina. Então, o veredito aqui para o coco é que sim, ele é saudável. Tanto o coco como o óleo de coco com gordura saturada, sim, é saudável e agora tu já sabes porquê, ok? Só te quero dizer que se este vídeo foi interessante para ti, e ainda não acabei, ainda tenho aqui mais uma coisa para dizer antes disto, mas se foi interessante para ti, subscreve o canal, coloca um gosto e partilha até com alguém que precise e que precise de ser aqui esclarecida sobre este assunto. Depois também te quero dizer, se tu queres uma receita onde eu utilizo os triglicéridos de cadeia média, que te vão ajudar, nomeadamente que tem aqui o ácido láurico, que te vai ajudar a ficar mais saciada, a eliminar gordura, a libertar-te das ânsias por comida. Eu vou começar a partilhar aqui algumas receitas e se tu queres muito que esta seja uma delas, diz-me aqui em baixo nos comentários, eu quero a receita com os triglicéridos de cadeia média e eu vou apresentar-te aqui uma receita com os triglicéridos de cadeia média, está bem? Então, quero saber se tu queres a receita, coloca aí, porque se tiver mais do que 50 gostos ou mais do que 25 comentários, eu vou colocar a receita em breve. Um beijinho, até à próxima série do episódio Saudável ou Não Saudável. Deixo-te sempre aqui um desafio que é, se tu quiseres que eu diga aqui algum alimento, num veredito, se ele é saudável ou se não é saudável, e explique porquê, coloca-me também aqui em baixo nos comentários. Um beijinho e até à próxima.